Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvando a Deus o privilégio de estar na tarde desse dia, nesse espaço de adoração. Mais uma vez voltando aqui, para adorar o Senhor. Para nós é um privilégio, irmãos? A igreja reunida, em festa. Glória a Jesus. Que privilégio ser crente. Louvado seja o nome de Jesus. Louvo a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradeço o convite da direção, a confiança. Agradeço por estar aqui nessa tarde. Peço a Deus a condição que, por bondade e misericórdia, Ele venha falar conosco. Porque nós não queremos ouvir. Ninguém está aqui para ouvir voz de homem, irmãos? Queremos que papai fale conosco, não é? E aqui a gente se vê como falho. Eu como falha, como vaso de barro, mas estamos aqui na dispensação do Espírito Santo, amém? Na nossa retaguarda agradecemos a autoridade do ministério que aqui na nossa retaguarda, o ministério da igreja, irmãos, que está aqui na nossa retaguarda. E nós somos gratos a Deus pela autoridade que o ministério nos dá a nós, as nós irmãs, de podermos chegar aqui também, compartilharmos a palavra de Deus com muito temor e tremor diante do ministério. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava, desde a primeira vez que nós compartilhamos esse tema em alguns congressos, desde o começo do ano, que está tendo, e por onde nós passamos, todas as vezes que eu me deparei com o momento de estar diante de Deus pensando, Senhor, o que o Senhor quer comunicar à igreja? Que a gente olha para esse capítulo de Salmos 50, que foi a escolha do tema desse ano. Eu me coloco diante desta palavra como um espelho que reflete a minha fragilidade e a minha necessidade de ser melhorada por Deus. Então, esse texto confronta a minha vida. E todos os meus confrontamentos e aprendizado, diante da leitura desse texto, diante do que a gente veio pensando, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, indicando para mim, Luciana Gambarra, o quanto eu preciso, nessa área específica, que o texto me dispe, porque esta é a função da palavra. A função da palavra é espelho, é a gente olhar para a palavra e a gente sentir a necessidade. E que com os olhos espirituais nos permitir ver as nossas mazelas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Salmos 50, verso 5, é onde está centralizado o tema da escolha. Ou o tema escolhido. Congregai os meus santos. Verso 5 diz: ajuntai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Esse é o tema escolhido, que vai mediar nessa tarde a nossa reflexão. Estava pensando sobre a relevância desse tema. Porque é importante nós conversarmos sobre conteúdos tão pontuais e necessários para a vida do crente diante do mundo desafiador que nós estamos. Então, nós estamos aqui entre quatro paredes, com dois objetivos principais.
registrados em Salmos 27, quando o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todos. E ele vai dizer a razão pelo qual queria estar. Ele diz: para contemplar a sua formosura, adoração. E aprender no seu templo desenvolvimento espiritual. Davi compreendia que estar dentro de um espaço, e olhe que ele nem estava na dimensão que nós estamos, nem teve acesso à nova aliança. Ele disse: eu quero estar na casa do Senhor, quero contemplar a beleza de Deus e quero aprender no seu templo. 2 objetivos principais, digam comigo: adoração e aprendizado. Louvado seja o nome de Jesus. Na sequência do texto, Davi diz as consequências disso. Davi mostra para a gente que quando a gente adora e aprende, ele diz: porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Louvado seja o nome de Jesus. E a relevância desse tema, dentro da proposta ampla que esse texto tem, que eu não tenho condições de abrangê-lo, mas, como já dito, naquilo que fui confrontada, quero compartilhar com a igreja nessa tarde. Nós pensamos na relevância do tema dentro da perspectiva da adoração. Precisamos conversar com a igreja, precisamos pensar em estudos bíblicos que trate do tema adoração. Porque nós estamos sendo bombardeados na internet, nas redes, nós estamos sendo bombardeados nos nossos setores de trabalho, por nossos amigos, de outros, digamos assim, espaços de adoração, que professam fé, mas nós estamos todos juntos em lugares diferentes. E muitas vezes nós estamos ouvindo, estamos guardando, estamos sendo alimentados por conteúdos que estão distantes daquilo que a palavra verdadeira nos propõe. Então, conversar sobre adoração é uma necessidade da igreja. E esse tema de hoje, dentre tantos leques de assuntos que ele nos encaminha para pensarmos, nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a adoração na perspectiva do salmo que está posto. Digam comigo: preciso pensar sobre adoração, porque eu sou um adorador. Então a gente vai, irmãos, no vamos com a multidão, nos vamos com a multidão, e daqui a pouco nós estamos desenvolvendo uma forma de adorar, palavras que não tem nada a ver com adoração, jargões que não tem nada a ver com adoração, e estamos trazendo para o nosso vocabulário e para o nosso contexto jargões, intenções e ações que estão distantes do que a Bíblia nos apresenta como adoração. Por isso que eu acho relevante estarmos aqui nessas 4 paredes hoje, plenos em Deus, para nós pensarmos um pouquinho sobre adoração. Amém, meus amados? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nos livros de Êxodo, Levítico e Números estão prescritos componentes importantes e relevantes na prática do culto. Nós sabemos que Deus escolheu para si um povo, dentro de um projeto ou de um plano de salvação. Deus escolhe um povo, para a partir desse povo, de forma gradativa, Ele
desenvolver o seu plano salvífico. E nós sabemos que Deus chama o povo, a partir de Abraão, Deus forma o povo. E Deus estabelece, nos livros de Êxodo, Levítico e Números, os componentes, a forma como o povo deve adorar. Apresentando e oferecendo elementos indispensáveis a respeito do culto. Isso no contexto do Antigo Testamento. E aí a gente vai olhar, dentro do contexto do Antigo Testamento, como que as pessoas adoravam. Quais eram os elementos do culto? Quais eram os elementos da adoração? E aí, dentre esses elementos, são descritos e contemplam os sacrifícios e as ofertas. Então, os sacrifícios e as ofertas estavam dentro do contexto, faziam parte da forma do povo de Israel adorar, de cultuar. Os sacrifícios e as ofertas, onde cada tipo de sacrifício e cada tipo de oferta tinha um significado e um propósito específico. Então, se colheitas eram organizadas e abençoadas, a partir da colheita se tinham o quê? As ofertas que estavam dentro do contexto da adoração. Ou seja, então tinha significados e propósitos específicos. Nós tínhamos os sacrifícios de expiação pelo pecado, tinha-se também a questão da forma da gratidão, tudo se tinha a forma de fazer. Então, os sacrifícios, ele tinha um papel fundamental no culto do Antigo Testamento. Papel fundamental no Antigo Testamento. E Deus caminhou com o seu povo, como nós sabemos, desde o Gênesis a gente vai vendo essas formas de fazer, entrando no período mosaico e na elaboração e entrega da lei. Isso vai sendo se ampliado e modificado, até chegar em Davi, que Davi vai elaborar a partir disso, né? Formas também diferenciadas desse culto. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, no decorrer do tempo, nós vamos vendo que os rituais eram algo muito comum na adoração do povo. E é sobre esses rituais e essa forma de sacrifícios que Asaf está falando no Salmo 50. Era para se ter sacrifício, sim ou não? Sim. Os sacrifícios faziam parte do culto da adoração? Sim. E aí, no caminhar com o povo, Deus caminhando com o povo nessa relação, desde os profetas, Davi vai caminhando, e aí Deus, ele começa a observar a forma e as intenções da adoração do povo. E é no capítulo 50 de Asaf, desculpe-me, dos Salmos 50, que Asaf vai expressar a opinião de Deus sobre o sacrifício e a adoração do povo. Quando nós lemos no tema, no verso 5, ajuntai os meus, aqueles que fazem comigo eu fiz com esse povo uma aliança. Fizeram comigo uma aliança. Eu estabeleci a forma de adoração, o dia que eles deveriam fazer. Eles estão fazendo. Mas eu percebo que alguma coisa tem mudado e muita coisa tem que ser melhorada. Eu vou pedir, eu vou reivindicar que se reúna o povo para um julgamento relacionado à adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus intima o povo a se congregar, a ser reunido para um julgamento, para uma avaliação. Deus vai questionar o quê? Deus vai questionar as suas motivações. No versículo de número 7 dos Salmos 50,
a gente vê Deus dizendo. Nós vemos no versículo 7, Deus dizendo, não, eu não vou questionar o sacrifício. O sacrifício vocês estão fazendo. Vocês estão trazendo os bodezinhos direitinho. Vocês estão trazendo as pombazinhas bonitinhas. Vocês estão trazendo a farinha. No contexto do Salmo 50, a gente está vendo o foco nos sacrifícios de animais. E Deus diz, não estou questionando o que vocês não estão fazendo. A minha questão não é que vocês deixaram de fazer. A minha grande questão nesse julgamento, que eu quero reunir, é para a gente ver a motivação. Eu não estou questionando aqui a ação. Deus está questionando a motivação da ação. Reúna o meu povo para um julgamento. Eu vou fazer uma avaliação. Fala Deus pela boca do poeta, do Asaf. Oh, aleluia! Tem dos céus e a terra por testemunha. Reúna o meu povo. O povo que eu amo, que eu tirei como um forte do Egito, o povo que faz parte de um plano salvífico, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A avaliação não era do material, mas a motivação e a condição do povo enquanto adorava por meio de sacrifícios. O povo ao longo do tempo foi perdendo a essência da adoração. Quando a gente observa Deuteronômio capítulo 28, entre outros textos, quando Deus dá ao povo orientações específicas de uma aliança, Deuteronômio capítulo 28. Fica implícito. Aleluia. 3 essências fundamentais para a adoração. Digam comigo: gratidão, obediência e dependência. Aleluia. Digam comigo: eu preciso adorar por gratidão, por obediência e por dependência. Oh, aleluia! Qualquer ação, qualquer gesto precisa partir de um lugar de essência que venha, aleluia, da gratidão, da obediência e da dependência. Oh, becamate. O processo de culto estava desgastado. Aleluia. E o salmista canta, salmodia pelo Espírito ou pelo próprio Deus, o anseio de Deus por uma adoração renovada. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus questiona o povo e convida para o julgamento. Só que Asaf expressa algo do coração de Deus que já tinha sido dito, já tinha sido expresso por profetas antes e depois do exílio. O coração de Deus estava palpitando há muito tempo. E fazia tempo que Deus estava bradando. E o Salmo 50 comunga da ideia, do pensamento de Deus, expressam no livro de Isaías, Jeremias, Miqueias e Oséias. Foram profetas que
Deus fez falar, fez dizer, expressar: não estou satisfeito com a adoração, não estou satisfeito com o culto, não estou satisfeito. Oh, irmãos, abramos a Bíblia nesta tarde e vamos deixar Deus, pela palavra, dizer o que está no seu coração. Olha o que estava no coração de Deus. Isaías, capítulo de número 1, versículo 11. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, vamos abrir a Bíblia, porque a maior autoridade é a palavra de Deus. Alebarrassúria, vamos ouvir Deus expressar, aleluia, o seu desgosto pelo povo, pela condição do povo. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 11. Todos acharam? Pega o lápis, pega o papel, pega a Bíblia. Oh, aleluia! Decamahassúria. Olha Deus bradando pela boca de Isaías. Assim disse o Senhor, comungando, já com o Salmo 50, com o coração de Asaf, interligação entre Asaf e Isaías. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Deus está expressando ou não, irmãos, o seu desgosto? Tá ou não tá, igreja? Oh, aleluia! Versículo de número 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma é Deus expressando, é Deus falando. É sobre isso aqui que Asaf está salmodiando no Salmo 50. Ajuda o povo, reúne o povo, que eu quero avaliar. Versículo de número 15. Por isso, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, olha o convite de Deus. Olha o convite de Deus. Depois que você procurar o bem, depois que você olhar para o oprimido, depois que você olhar para a justiça, que são as bases dos meus mandamentos, todos os mandamentos de Deus se baseiam em justiça. Aleluia! Quando vocês viverem isso, diz Deus, vinde então. Diga comigo, vinde então. E racionemos junto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos. Oh, aleluia, como a branca lã. Vinde, venham, venham. Oh, Jesus lindo. Alebarrassúria. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É
Davi está salmodiando. E esse é o conteúdo, esse aqui é o conteúdo do julgamento do Salmo 50. Eu estou cansado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque a base de todo o mandamento de Deus, o caráter de Deus é firmado em justiça, expresso em amor, por nós, miseráveis pecadores. Mas que bom que a gente lê o final. Que bom que está dizendo: vinde, vinde, vinde. Louvado seja o nome de Jesus. Onde o povo perde, onde o povo se perde no processo para chegar nesse lugar. Porque o povo perdeu, como já dito, a essência. E a essência de Deus não se baseia em ações vazias. Precisa basear-se em sentimentos sinceros de dentro do coração. E é isso que Deus vai dizer. O que era que estava faltando no sacrifício? O que era que estava faltando no sacrifício? O que era que estava faltando? Estava bonitinho os pombos, estava bonitinho os carneiros, estava tudo organizado, que já Deus disse no verso 7 de Salmo 50, que não tinha problema nos animais, que estavam trazendo bacana. Mas o que era que estava faltando? Vamos ver o que é que a Bíblia diz para nós nessa tarde. Aleluia! Oséias, capítulo 6, versículo 6. Vamos todos nós abrir a nossa Bíblia e deixar Deus ministrar ao nosso coração, porque a maior profecia é quem? A palavra. Glória a Deus. Oséias 6 e 6. A maioria achou, amém? O que é que faltou? Aleluia. Olha Deus declarando o que faltou. Porque eu quero o que, irmãos? Eu quero o quê? E não? E eu quero o conhecimento de? O que é que faltou na ação? Faltou a essência, a misericórdia e o entendimento de Deus. Nenhuma adoração, nenhuma ação de adoração pode vir desprovida do conhecimento de Deus. Faltou misericórdia. Faltou conhecimento de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O que mais faltou? Miqueias completa. Vamos ler? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. A maioria achou, diga amém. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Vejam só, o que é que o Senhor pede de ti? Eu não só quero um cordeiro. Porque no Salmos 50, Deus diz, todos os bichos são meus. Não é isso que o Salmo 50 diz? Você acha que eu estou preocupado com sangue? Vocês estão pensando que eu quero é sangue, que eu quero bicho? Todos os bichos da terra são meus. Mas o que é que eu quero? Ele diz, aleluia, Miqueias diz, Deus fala por Miqueias e diz, o que é que o Senhor pede de ti? Se não, que quer? A igreja responde. Vamos dizer bem bonito um coro? Que pratiques e ames, oh aleluia, ames a benignidade e
humildemente diante do teu Deus. O que é que faltou no sacrifício? Porque vai ter julgamento de adoração. Porque faltou justiça, benignidade e humildade. Digam comigo, justiça, benignidade e humildade. Oh, aleluia, repitam de novo, igreja. Justiça, benignidade e humildade. A essência de toda a adoração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que faltou? O que faltou? Oh, Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus tem misericórdia de mim. Oh, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus questiona e Deus julga a adoração do povo, porque os sacrifícios estavam vazios da essência. Deus sabia que o povo da antiga aliança não iria adorá-lo como ele desejava. Deus sabia que o povo não tinha condições. É por isso que desde o começo estamos falando de um plano salvífico que aponta para alguém lá na frente. Aleluia. Porque Deus desejava relacionamento. O povo com mentalidade de escravo só pensava em benefícios. Porque escravo só trabalha por benefício. Eu dou e eu recebo. É por isso que quando o povo passa o mar, Faraó e os seus cavaleiros acabaram de ser derribados. Moisés começa um cântico. E o povo começa o cântico. Eu acho que é capítulo 15 de Êxodo. E o cântico começa, porque os cavaleiros já tinham sido mortos. Antes de terminar o bendito cântico, a mentalidade de escravo disse assim: não tem água não para nós beber? Nós vamos morrer de sede nesse deserto? Oh, Jesus! Deus sabia que o povo não tinha condições de adorá-lo como Ele quer. Porque Deus quer relacionamento. E o povo era mente escravo. O povo estava acostumado com benefícios, moeda de troca. Aleluia! Deus queria relacionamento. E Deus disse a Isaías: brada, Isaías, brada a minha palavra, Isaías 29:13. E disse Deus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29:13. Isaías brada para o povo, porque eu não quero ação, eu quero relacionamento. Lábios, mas o coração está distante de mim. Aleluia. Para que o relacionamento fosse construído entre o Deus Santo e o ser humano miserável, precisava-se de uma ponte, de uma interligação. E Deus resolveu vir fazer Ele mesmo a interligação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio buscar o coração perverso do ser humano. E o Verbo se fez carne. O
os homens. Interligou. Reconciliou. Agora não é apenas porque, aleluia, eu te tirei do Egito. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é um escravo com veste nova. Não. Não é um escravo com veste nova. Não. Agora é um lugar de adoção. Você vai precisar me amar por quem eu sou. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre. Agora eu pergunto, quem foi de nós aqui que viu a sua glória? Quem foi que viu a sua glória? Mas a questão agora não é só ver. A questão agora não é só ver. Como no Antigo Testamento o povo via a glória de Deus. O povo via o movimento. A questão não era só ver. Aleluia. Aleluia. Ele veio para tornar a ser. Eu vou te tornar algo. Eu vou te tornar algo. Eu vou te tornar filho de Deus. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos, 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 filhos de Deus. Glorifique, você é filha. Glorifique, glorifique, você é filha de Deus. Eu estou cansado de sacrifícios vazios. Agora eu vou dar uma razão. Uma razão. Aleluia. Fomos adotados por Cristo. Ninguém está aqui porque é prato de comida, não, irmão. A gente não está aqui com mentalidade de escravos, não. Estamos aqui porque somos filhos. Aquele que eu pego pela mão, nem o diabo arrebata. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Comprado com sangue, comprado com valor inestimável, filho de Deus. Oh, aleluia! E Jesus chega. E Jesus chega, trazendo consigo uma nova aliança, estabelecendo uma nova maneira de adoração. Agora Jesus tem o mesmo princípio. As coisas de Deus não mudam a essência, pode mudar os métodos, né, professor? Deus nunca mudou em essência. Deus é o mesmo. Aleluia. Nunca mudou. Jesus vem e os princípios de adoração continuam o mesmo. Obediência, gratidão e dependência.
Glória a Deus. E o escritor aos Hebreus, ele diz que agora houve uma substituição. Uma substituição. Toda a carta dos Hebreus é apresentando Jesus como supremacia em tudo que era do Antigo Testamento. Tudo que era sombra, ou seja, tudo era sombra. E Jesus vem para cumprir. Tudo está cumprido em Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele chegar. Não, não pode. Não pode aperfeiçoar. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo preparaste. Deus recebe um corpo. Deus recebe um corpo para caminhar entre os homens, para ouvir os homens, para comer com os homens, sem camarada, chorimaia. Aleluia, aleluia. Eu estou lendo em Hebreus, capítulo 10. Estou lendo em Hebreus, capítulo de número 10. E versículo de número 5. Mas corpo me preparaste. Holocaustos, versículo 6. Hebreus 10 e 6. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradaram. Não foi isso que Deus disse lá em Isaías? E o escritor aos Hebreus está relembrando isso. Repetindo, eu estou em Hebreus, capítulo de número 10. E agora estou no versículo de número 6. Lendo a palavra que nos alimenta, glória! Glória a Deus. Versículo de número 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. Aleluia. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual foi a vontade de Deus? Moer Jesus. Por amor. Moer. Aleluia. E Jesus disse o quê? Eis-me aqui. Para fazer a tua vontade. Versículo número 8. Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, porque eram segundo a lei. Mas agora está constituída a nova aliança. Versículo 18, versículo 16, capítulo 10 e 16 diz assim: e esta é a aliança que farei com eles. Irmãos, Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Vamos ler todo mundo junto aqui comigo. Vamos lá. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias. Que dia? Depois de tudo isso. Desculpa, gente. Desculpa. Essa é a aliança que farei com eles depois daquele dia. Que dia? Depois lá de Salmo 50. Tá? Depois do brado de Isaías. Depois de tudo, está caminhando, ó. A linha do plano está caminhando. Aí chegou aqui. Vamos lá? Vamos repetir novamente? Vamos lá. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias. Diz o Senhor. Agora vamos ver qual a aliança que ele fez com a gente? Vamos ver qual foi a aliança que ele fez com a gente? Vamos repetir bem alto. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei no seu entendimento. Aleluia! Aleluia! Vou escrever a lei no coração. É no coração. No coração. A lei do Senhor tem que estar onde?
No nosso. Aleluia. Escondi a tua palavra onde? Para quê? Ele disse, escrevi a lei, o pacto agora é a lei no coração. Não tem mais esse negócio de pegar as pedras para ninguém ler, não. É no coração, oh glória, e no entendimento. Oh glória, na nova aliança, no novo pacto. É lei no coração e no entendimento. Aleluia, glória a Jesus. E nesse novo momento, nessa nova forma de adorar, que Jesus inaugurou pela sua própria, dando a sua própria vida, nós precisamos fazer algumas considerações. Quanto tempo eu tenho? Esqueci do relógio, não é o relógio, me ajuda. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Até 5? É até 5 horas? É isso? Ah, então tá. Pode ser, igreja, até 5? Ali, isso, olha lá o relógio de frente comigo. Já estou concluindo. Glória a Deus. Nós estamos na nova aliança. Estamos agora com a lei no coração e no entendimento. E aí Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai pela primeira vez falar de como se deve adorar na nova aliança. Na nova aliança. A partir dessa revelação de Jesus, nós temos algumas verdades a serem consideradas na adoração para a igreja, para o povo de Deus, nessa aliança. João capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte: nós sabemos da história, não é? Eu só vou lembrar uma fala da mulher. Ela na conversa, ela diz assim: Senhor, vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Mas eu aprendi que é aqui que tem que adorar. Onde é que tem que adorar mesmo? Ela estava querendo saber aonde deveria acontecer a adoração. Ok? Qual era a dúvida dela? Onde adorar? Ok, só que Jesus vai dizer, vai dar a resposta completinha. Jesus vai dizer onde adorar, por que adorar e como adorar. Aleluia! Jesus dá completa. Onde adorar, a quem adorar e como adorar. Aleluia! Aí Jesus diz, no capítulo 4, 21, vamos à primeira resposta. É importante a gente pensar que nessa nova aliança não é mais em um lugar específico, mas lugares específicos. Vamos entender isso. Antes existia um lugar específico. Na nova aliança existem lugares, no plural, específico. No entanto, existem lugares específicos. Estamos em uma demanda onde se diz que para quem igreja? Para que ir para a igreja? Se tem a televisão. E a gente vai pensar um pouquinho nisso. Só que na resposta de Jesus, nós contemplamos que existe não apenas um lugar, como antes, mas existem lugares. Ou seja, nós estamos aqui em João Pessoa adorando neste lugar. Aqui em João Pessoa mesmo existem muitos lugares onde tem pessoas reunidas adorando. O que não acontecia naquele tempo. Mas existem lugares específicos sim, para adoração.
Esse lugar aqui é um lugar só para adoração. Ele foi separado para isso, para adoração. É um lugar específico. Ninguém faz comício aqui. Ninguém faz fogão, bota fogão aqui. Na nossa época de geração, ninguém mastigava nem comia aqui. Ninguém tirava nada daqui para levar para casa de irmão A, de irmão B. O que é da minha casa, da minha casa. O que é da casa do Senhor, é da casa do Senhor. Nada saía, era tudo consagrado, guardado, porque era específico da adoração. Aleluia. Então sim, existe lugares, porque existem muita gente fazendo doutrina a partir disso, que a gente pode adorar onde a gente quiser, que a gente sozinho pode cultuar e adorar. Sim, nós vamos ter agora o acesso a Deus em diferentes lugares. No entanto, os lugares específicos existem. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Eu estou em João 4:21. Mulher, crê-me que a hora vem, que nem no monte em Jerusalém, nem no monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Ele está dizendo: minha irmã, nem vai ser lá, nem aqui, vai ser além. Ele disse: chegando, está chegando. Ele já resumiu. E a hora é. Porque ele estava se apresentando nessa nova forma de adoração. Aleluia. Glória a Jesus. E aqui o que a gente percebe? Nem é lá no monte, em Samaria, nem também em Jerusalém. É além. Tem outro versículo também que é interessante a gente pensar nessa perspectiva de lugares. Mateus 18, 19 e 20. Para a gente sair desse lugar, que eu não vou mais à igreja adorar, que em casa eu estou bem, tá? A gente vai para o lugar de entender que, versículo 19, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3, comunidade de comunhão, isso é igreja. Em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, o ajuntamento, a comunhão se faz necessária. Então, a gente viu aí, no 4:21, que não existe um lugar específico, mas na nova aliança temos lugares específicos. Primeiro aspecto desse novo processo de adoração na nova aliança. Número 2, nessa nova aliança, não se precisaria mais de simbolismo nem de representações, como antigamente, que precisava dos animais, que precisava de uma série de símbolos e de representações. Jesus está agora expressando que na nova aliança não se precisaria mais de representatividade nem de simbolismo. Versículo de número 23, do capítulo 4 de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A expressão em espírito significa falar de algo sem interferência. A palavra espírito está a letra minúscula, está se referindo ao espírito do homem. Tá? Você vai adorar de uma forma espiritual. A adoração agora é de forma espiritual. Você vai adorar o Pai em espírito.
de forma espiritual. Você não precisa mais dos elementos, você não precisa de figuras para isso. É óbvio que a partir da ação do Espírito Santo, sem dúvida, vai adorar o Pai em espírito, significa dizer em espiritualidade, em algo de coração, de alma. E em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Por que ele está respondendo isso para a mulher? Porque a mulher estava focada em quê? No monte. A mulher estava preocupada com o quê? Com o monte. E Jesus está dizendo, agora não é o monte, nem o templo. Agora é você. Porque a lei está no coração e no entendimento. Onde é que está a lei? No coração e no entendimento. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para mim, a partir do que está dentro de mim, da lei, do entendimento, e a partir disso, começar a minha adoração. Sem monte, sem cruz, sem pedaço de pau, sem pedaço de nada. É isso que o texto está dizendo, em espírito. O culto agora é de forma espiritual. Se concentre na mente e no coração. E esqueça as esquinas, como estavam os religiosos. Ok? Era sobre isso que a gente estava falando. E sem simbolismo e sem representatividade. Continuando, aí sim, a gente vai ver a palavra espírito com a letra maiúscula. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito. Ou espírito com letra minúscula de novo. Ou seja, Deus é espírito. E Ele quer que a gente o adore em espírito. De forma de alma. De forma de coração. Sem estar preocupado com os rituais. Se tem 4 patas o bicho. Se com o pelo. Não se preocupe com isso não. O sacrifício foi dado uma vez. Jesus na cruz. Agora se preocupe com a espiritualidade. Então estamos vendo aqui que na nova aliança nós temos uma forma de adoração. Nós temos essência de adoração, de como adorar. Então a gente já viu que, vamos só recapitular aqui. Não é mais em um lugar específico, mas em lugares específicos, ok? Sem simbolismos e sem representatividade. Então, quando a gente está ali com as minhas amigas no trabalho, voltando ao que eu falei no começo, não, mulher, porque eu vou adorar, aí eu tenho que pegar um negócio, aí eu boto assim, aí depois eu jogo em cima, aí depois eu faço assim. Amém, meus irmãos? É sobre isso. Que a gente ficou ouvindo, a gente está aí conversando com todo mundo, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que ter cuidado. Porque eu fiz assim, eu botei a mão lá e peguei umas cinzas e fiz assim, fiz acolá. É sobre isso, né, pastor? Que Jesus nos ajude. Mas às vezes a gente está tão tentado, tão machucado na nossa dor, que a gente vai buscar algumas representatividades, né? Mas precisamos fazer o quê? Estar olhando para a palavra. Agora, existem experiências específicas? Sim. Que não é doutrina. Jesus chegou assim no cego, olhou assim, cuspiu e passou o negócio assim na cara do cego. Ele quis fazer isso, sim ou não? Pegou assim o lodo, passou. Não foi assim nos olhos do cego? Foi. Mas isso foi doutrina para todo quando foi curar cego fazer isso? É sobre isso. É por isso que é com coração e com entendimento. Coração e entendimento. Coração e entendimento. Oh, glória. A adoração não é de qualquer jeito. A adoração não é de qualquer jeito. E é interessante pontuar que estamos aqui falando da adoração como algo amplo. Nós temos agora acesso a Deus individualmente. Quando a gente tiver, a gente adora. E nós estamos vendo algumas formas e critérios relacionados também ao coletivo. Não é?
Aí o que é que Jesus diz? Não é de todo jeito. 4:24. Deus é espírito, olha o jeito. Importa que os que eu adoro, já dito em espírito, mas aí tem um princípio. E em? Então eu não adoro de qualquer jeito. Em verdade. Eu preciso estar adorando a partir dos princípios certos. Tem gente adorando a Deus com muita sinceridade, na sua inocência, mas de forma errada. Sim ou não? Sim. Com muita sinceridade. Não basta sinceridade. Tem que ser em verdade. Em verdade. O que é a verdade? A verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a gente precisa olhar para todos os princípios de Deus e as verdades de Deus para adoração. Então não é de qualquer jeito. Isso envolve tanto o aspecto individual quanto o aspecto coletivo. Tanto o aspecto individual quanto o coletivo. E aí Paulo começa a dar para a gente algumas orientações de como essa adoração precisa se organizar a partir da verdade, não é de todo jeito, não é apenas boa intenção, é em verdade. E aí, em comparação com o Antigo Testamento, Paulo faz uma afirmativa que nos desafia. Digam comigo, Deus deseja que eu seja a própria oferta. Vamos repetir? Deus deseja que eu seja a própria oferta. Em espírito e em verdade. Uma de tantas verdades, Ele quer que eu seja a própria oferta. Ele não quer mais que eu traga um bezerro, Ele não quer que eu traga mais uma casa de farinha. Ele não está preocupado com nada disso. Se eu e você não formos a própria oferta. Aleluia! Por isso que Ele disse em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, apresenta a tua vida, apresenta o teu intelecto, apresenta teus dons, você como um todo. Ele diz, apresenta o teu corpo, é o todo, é espírito, alma e corpo, integral, apresenta. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, nem um dedinho, nem um pezinho, nem um pedaço de cabelo, apresenta o teu corpo como oferta a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, porque não tem nada que eu dê a Deus que eu o surpreenda. Nada que a gente dê a Deus o surpreende, porque tudo é dele. Ele não está impressionado com o meu vocabulário, não está impressionado se eu levanto a mão, se eu sei as palavras articuladas. Ele não está preocupado com nada disso. Aleluia! E para fechar, aleluia, eu quero deixar uma definição de adoração que eu tenho tentado, irmãos, viver, me esforçando. Oh, Jesus, nos esforçando. O nosso querido Elionaio Cabral, na lição que antecedeu essa, ele trouxe uma definição de adoração. Digam comigo, isso é palavras de Elionaio Cabral. Digam comigo, adorar significa viver em total rendição a Deus. Oh Deus, oh Deus. Adorar
significa viver em total rendição a Deus. Isso, essa palavra viver, olha o verbo viver. Viver em total rendição. Então não é sobre um momento, é sobre a vida. Não é um momento de adoração, é uma vida de adoração. Não existe mais, eu vou entrar na presença de Deus. De que hora você saiu? Vamos entrar na presença de Deus. De que hora você saiu? Paulo disse: o seu corpo é o próprio holocausto vivo. É você se movendo. São pedras vivas que se movem. Glória a Deus. E nessa adoração, não vou explicar, vou só ler. E nessa adoração não cabe barganha. Ou é entrega, ou é entrega. Não tem barganha. Deus me dá isso que eu te dou aquilo. Não. Aleluia, é tudo. É tudo. Aleluia, é tudo. Disse Salmos. Disse Davi. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Não é um momento de adoração. É um viver de adoração. Aleluia. É de manhã na segunda-feira, na vuvuca, um banheiro só, 5 pessoas para tomar banho. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. 5 gente para tomar banho, um banheiro só. Olha a hora, oh Jesus. Mas é o viver de adoração. São palavras que expressam adoração, atitudes que expressam adoração. Aleluia! 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 Nesse novo processo, a adoração não consiste pelo que ele vai fazer. Eu vou para a igreja porque eu vou ter uma vitória. A maior vitória já tivemos, Jesus. A vida de adoração não consiste no que ele vai fazer. Tudo que ele tinha que fazer por nós, ele já fez. Nos deu Jesus. Nos deu Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nos deu Jesus. E nessa vida de adoração, nesse viver de adoração, é diferente. Oh glória, oh glória, o sacerdote preparava o holocausto, tocava fogo no animal, ia subindo a fumaça para chegar nas narinas de Deus, para Deus receber aquele cheiro. Aleluia. Mas Paulo disse: meu irmão, agora é o seu próprio corpo. Paulo disse: você é o bom perfume de Cristo. Aleluia! Nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Devido à raçúria, onde eu e você estiver, tem fumaça, tem fumaça, tem fumaça, tem fumaça para as narinas de papai, para as narinas de papai. Vem marraçume, candem. Meu Deus, é tanto boleto para pagar. Meu Deus, é filho dando trabalho. Meu Deus, é casamento. Meu Deus, é isso. Tem que ter fumaça que sobe. Porque agora não é momento, é vida de adoração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Diga comigo: vida de adoração. E nesse sentido, disse Paulo: tudo que você fizer, faça de todo coração, como para o Senhor, e não para os homens. Eu vou fazer isso? Meu salário está atrasado? Você é a própria oferta. O que você faz no seu trabalho é para Deus.
Não é para agradar a homem. Você faz o certo, porque é o certo para ser feito. Aí eu só recebo essa bicharia, vou chegar atrasado no trabalho. Lembre-se, o seu colega ímpio pode chegar atrasado, descontando no chefe porque tem salário atrasado. Mas você e eu vamos lembrar, eu tenho uma vida que adora. Se não está bacana no trabalho, sai, arrume outro. Mas enquanto você estiver lá, oh Deus lindo, quando você coloca a planta dos seus pés naquele lugar, aleluia, tem fumaça que sobe, todo mundo reclamando porque não recebeu, e você dizendo, Deus está no controle, aleluia, Deus está provendo, Deus está cuidando, vai dar certo. É vida de adoração. Olha o que é que a palavra diz: sabendo que receberão do Senhor toda a recompensa. Aleluia, amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a adorá-lo em espírito e verdade. Que Ele nos renove, que Ele nos restaure e que Ele receba a nossa vida de adoração.